Oi, Tavano, tudo bem? Eu tô bem aqui em casa, fazendo meu isolamento, espero que vocês estejam fazendo o mesmo. A gente preparou atividades bem bacanas, eu e a Ana Lu, pra vocês poderem aprender, mas também fazer coisas variadas, tá bom? A gente vai começar o estudo de gramática fazendo aqueles exercícios que eram tarefa pra semana passada, que a gente não se viu, tá? A gente começou a fazer esses exercícios em sala. Se você não terminou de fazer esses exercícios, termina de fazer esses exercícios primeiro e depois assiste a correção, porque senão não vai adiantar nada. O principal aqui é você saber as dúvidas que você teve e a gente poder tirar essas dúvidas, beleza? Então, o primeiro exercício vem com um trecho de uma autora chamada Carolina Maria de Jesus. Ela é uma autora nascida em Minas e ela tem como maior obra dela o Quarto de Despejo, que é um livro que a gente vai ler no 9º ano, beleza? Então vamos lá, ó. Leia e observe as formas verbais destacadas. Eram 9h30 quando nós chegamos no ponto do bonde e fomos ver um presépio que fizeram na garagem que está vaga. Havia uma placa onde se lia, entrada grátis. Mas no presépio tinha uma bandeja com cédulas de 1 a 100. Amores, ó, tá lá. Vamos observar essas formas verbais. A primeira forma verbal é o fomos, né? Que ela fala, aparece sem o sujeito expresso claramente. Gente, se eu não tenho um sujeito expresso claramente, eu posso pensar em duas questões. Num sujeito oculto ou até num sujeito indeterminado. Porém, ela fala, ó, aqui no livro, é possível recuperá-lo de duas formas. Então, se eu posso recuperar o sujeito, esse sujeito é oculto. A definição de sujeito indeterminado é um sujeito que eu não posso determinar, é um sujeito que eu não posso recuperar. Não tem nenhuma palavra que me indica quem poderia ser o eles expresso por esse verbo. Faz sentido? Então, ó, que formas que eu consigo identificar o sujeito? Gente, são as formas que a gente aprendeu em relação ao sujeito indeterminado, em sujeito oculto, perdão. A primeira delas é pela terminação do verbo. Os, fomos, quem fomos? Nós. Essa terminaçãozinha, nossa amiga desinência. Então, olho para desinência do verbo. Mas, além de eu poder olhar para desinência do verbo, olha aqui, ó. Esse sujeito nós foi colocado. Ele foi já citado. Ele é o sujeito simples do verbo chegamos, que se torna um sujeito desinencial no verbo fomos, porque esse nós não é citado novamente. Tudo bem? Então, as duas formas de eu recuperar esse sujeito é pelo pronome nós, que já foi citado, ou pela terminação do verbo, que também nos mostra que esse sujeito é nós, deixando claro que esse sujeito é um sujeito oculto ou desinencial. Tudo bem? Aí, não acontece a mesma coisa com o verbo fizeram, ó. A forma fizeram também aparece sem o sujeito expresso claramente. De novo, se não tem o sujeito expresso claramente, eu posso pensar em sujeito oculto indeterminado. E aí o livro pergunta pra gente, é possível recuperá-lo? Ou seja, eu sei quem fez o presépio? Não sei. Não fala pra mim quem fez esse presépio. Portanto, isso me faz saber que isso é um sujeito indeterminado. Por quê? Porque nem tem nenhuma palavra que faça com que eu possa recuperar esse sujeito. Combinado? Vamos pro próximo? Exercício 2. Gente, esse exercício, na verdade, eu achei meio complicado o enunciado dele. Mas as pessoas de quem eu tive a oportunidade de tirar dúvida entenderam rapidinho. Então ele tá pedindo para você construir diálogos, na verdade para você construir uma resposta, né? Eu acho que diálogo tem que ser uma coisa mais extensa, em que você dê a resposta usando um sujeito indeterminado. Então, por exemplo, ó, há algum recado para mim? Não deixaram nenhum recado para você. Deixaram um recado, mas não se identificaram. Tudo bem? Eu estou usando deixaram, identificaram como terceira pessoa do plural, sem falar quem é esse sujeito. Beleza? De onde veio esse pacote? Entregaram esse pacote e foram embora. Entregaram esse pacote e não deixaram recado. Trouxeram esse pacote para você. Então, trouxeram, entregaram, deixaram. São os verbos em terceira pessoa para deixar esse sujeito indeterminado. Onde você encontrou este livro? Deixaram na minha mochila. Largaram em cima da minha mesa. Compraram para mim. Tudo bem? São todos sujeitos sendo compostos só com a terceira pessoa do plural. Como você ficou sabendo? Disseram para mim.
contaram lá na escola, tudo bem? Isso é verdade? Me disseram que sim, falaram que não é mentira, tudo bem? É bem simples, na verdade, é só você pensar num verbo na terceira pessoa do plural e colocar aí, tá? Aí a gente tem o terceiro, que é uma crônica do Fernando Sabino, tá? Que é um autor que eu acho que vocês já leram, né? O Menino e o Espelho, se não me engano, no 4º ou 5º ano. Então vamos lá, ó. Conversinha mineira, eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro. Você certamente já tem um candidato. Quem eu? Estou esperando as plataformas. Aí tá aqui, ó, plataforma, programa política, propaganda política, tá bom? Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede. Dependurado e pendurado é a mesma coisa, tá? Que história é essa? Aonde ali? Ué, gente, penduraram isso aí. Tudo bem? Releia essa oração em que o interlocutor... Gente, interlocutor eu deixei grifado aqui, que não é nada mais, nada menos do que quem a gente estabelece uma conversa. Então, vocês, nesse caso, são meus interlocutores. Eu estou mandando um vídeo para vocês, tudo bem? Eu estou pressupondo que alguém está conversando comigo, tudo bem? Ué, gente, penduraram isso aí. Nesse contexto, em sua opinião, esse uso indica desconhecimento real ou falta de vontade de dar uma resposta precisa? Justifique sua resposta. Gente, nesse caso, só pode ser falta de vontade de dar uma resposta precisa, uma vez que, se chegassem com você com um quadro de um candidato que não é seu e pendurasse na sua casa, você ia ficar no mínimo bravo ou brava, não é mesmo? Então, essa pessoa, com certeza, foi quem pendurou o quadro na própria casa dela. Tudo bem? Então, ele não quer falar em quem ele vai votar, tá? Já na B, a questão é aquela que a gente sempre tem em alguns textos, algumas tirinhas, que a gente não acha tão engraçado assim, mas o que ele tenta provocar aí é humor, é essa coisa, né, que a gente conhece muito bem em época de eleição, que as pessoas não quererem assumir quem elas estão votando, às vezes por vergonha, às vezes por não saber defender direito o candidato, tá? E a 4, gente, era bem simples, ó. Era pra gente, primeiro, né, falar se tem sujeito indeterminado ou oração sem sujeito. Eu peço desculpas, gente. A gente não estudou ainda oração sem sujeito, é o próximo passo. Então, esse sujeito é indeterminado, tá? E aí, nos outros exemplos, era pra você construir o sujeito indeterminado usando a partícula C, beleza? Lembrando, gente, a gente viu nos nossos últimos exercícios lá no livro didático que as palavras alguém, nada, ninguém formam sujeito simples, mesmo não estando especificando quem é a pessoa, usando um pronome indefinido, lembrando que não existe sujeito indefinido, eu estou usando uma palavra, qualquer que seja a palavra que eu defina um sujeito, se eu tenho uma palavra definindo um sujeito, esse sujeito é simples, tá? Beleza? Ou pode ser um sujeito composto formado por dois pronomes indefinidos. Alguém e ninguém estiveram aqui. Mas é muito difícil você ter esse tipo de contexto de conversa, tá? Então, ó, alguém precisa de ajuda? Vira, precisa-se de ajuda. Na campanha, alguém apelou para os mais favorecidos? Na campanha, apelou-se para os mais favorecidos. Alguém tratou de questões delicadas nessa reunião. Tratou-se de questões delicadas naquela reunião, tá? Não tinha muita dificuldade, era só transformar esse sujeito simples alguém em um sujeito indeterminado, beleza?